Faz mais de 6 meses que um review do livro do Rollo Tomassi apareceu aqui no canal. Inclusive foi muito bem recebido por vocês, né? Usando como ponto de partida, inclusive por muitos, as obras de Rollo Tomassi. Mas muitos conceitos foram desenvolvidos para além desse livro, no seu segundo título chamado de Preventive Medicine, onde foi lançado muitos dos termos que até hoje são usados no meio masculino, online ou do meio Red Pill, da comunidade Red Pill. E hoje eu quero selar essa pendência que eu tenho com vocês, complementando o review anterior com desse que eu entendo como um livro tão importante quanto o primeiro, que passou pelas 9 regras de ferro. Assim como no título anterior, eu senti falta de um review sério sobre esse título em específico dentro da comunidade brasileira. Os principais objetivos da resenha deste livro aqui no canal são o de fazer com que os homens percam menos tempo dentro das relações, entender as fases de vida de uma mulher, do ser feminino, e claro também, agir com inteligência dentro das relações que se propõe. Como dito na introdução, já há uma resenha aqui no canal do livro do Rational Male, de Rollo Tomassi, que é muito importante de entendê-lo antes de vir para esse vídeo, que seria um segundo livro dele. Então eu vou deixar no card a referência dele para que vocês assistam. É muito importante que estejam situados tanto em quem é o autor e também do como se propõe a intenção da filosofia Red Pill, dentro da realidade do homem. Outro vídeo de referência a esse aqui é que no começo desse livro, Preventive Medicine, ou Medicina Preventiva, o autor começa a discorrer sobre hipergamia. Então, para não entrar em choque com aquilo que eu já disse sobre esse termo, que inclusive foi baseado nesse livro do autor, que eu estou resenhando hoje com vocês, eu vou deixar também um link deste vídeo da hipergamia que eu fiz sobre essa questão, para que a gente não perca tempo aqui nesse review. Vou logo direto para o ponto principal desse livro. Bem, agora que você possui esses 2 vídeos de referência, vamos então para um dos pontos principais deste livro. É primeiro notar que eu, particularmente, não concordo com todos os pontos de vista do autor, assim como o anterior. Ele possui uma visão específica sobre a realidade e uma visão específica de como ele divide a vida do ser feminino na nossa sociedade atualmente. Mas, claro, tendo uma visão crítica, eu acho que apesar disso, é importante extrair coisas boas dessa análise e entender mais ou menos como funciona a cabeça de Rollo para entender essa linha do tempo da mulher moderna. Antes de tudo, claro, peço que curta esse vídeo para apoiar esse e mais outros reviews e projetos. E também, caso não seja inscrito do conselho, que se inscreva no nosso canal, que falamos sobre masculinidade nas relações, filosofia, mitologia e também, claro, crítica ao ser masculino e potenciais caminhos de desenvolvimento. Fase número 1 na vida de uma mulher: a fase de formação. Nessa fase dura entre os 15 e os 20 anos, e segundo o Rollo, nós temos então uma fase onde ela prioriza a beleza e a estética do homem. Aqui, nessa fase de formação, são valorizadas características genéticas, não necessariamente as de contexto. Então o homem é hierarquizado pela sua beleza, pela sua estética e pela sua aparência, pura e simplesmente, dentro desse ranking da atração feminina. Então, se você tem uma beleza muito próxima dos seus ídolos e seus astros, você já estaria, então, na vantagem dentro dos seus critérios de escolha. Isso, claro, dos 15 aos 20 anos. Temos, então, a fase número 2, que vai dos 20 até os 25 anos. Aqui, segundo o Rollo, a mulher está no auge da sua beleza e aparência, daí, então, ela fica menos inclinada a relacionamentos fixos. Ela busca, então, explorar outras possibilidades com outros homens, E é claro, aqui o status e a riqueza começam a influenciar nas escolhas delas. Ao contrário da fase anterior, onde a beleza é o que definia sua hierarquia na escolha dela. Bom, então aqui Rollo entende que por ela entender que possui muito mais avanço dos homens sobre ela, dada a sua beleza, mesmo que ela tenha uma beleza mediana ou padrão, ela entende esse poder e acaba naturalmente tendo mais variações. Então, ficar com um homem só acaba limitando então o aspecto das experiências dela. Então, fazendo com que indiretamente ela entenda que seja um desperdício de se limitar a um homem só. Então, possuindo aí uma variedade de pretendentes, ela acaba então experimentando sensações, emoções com outros parceiros. Lembrando, claro, que é uma tendência, não é uma questão de regra ou de bloco em caixas. É importante sempre deixar isso frisado. Inclusive, Rollo Tomassi, ele também frisa isso no livro, de que essas inclinações não são determinações. A fase 3 é chamada então de epifania. É essa fase na qual a mulher entre os 28 e 30 entende que o peso da idade começa a bater sobre o seu valor de beleza na sociedade, E também que os homens de grande valor ou de valor mínimo, ou emergentes estão evitando relacionamentos sérios com ela.
E ela percebe então na prática que começa a perder terreno para as mais novas das fases anteriores, né? Até na competição, né, intrasexual entre elas mesmas e tudo mais. Então daí essa fase de epifania é importante para a transição da próxima fase. O que nos faz então chegar à quarta fase, que é a fase transitória, que é basicamente uma paralelo à fase anterior, que vai dos 29 aos 31, quase ao mesmo tempo que a outra, que é onde ela começa a sentir as pressões das convenções sociais sobre relacionamentos fixos. As amigas do meio social e tudo mais começam a se arrumar, ter filhos, casa, família e tudo mais. E ela então sente essa pressão. E aí ela começa então a tentar impor vergonha aos homens que não assumem mulheres mais velhas, né? Ou sobre a alcunha de mulheres independentes e tudo mais. Inclusive até mesmo mulheres que já possuem filhos, né? Querendo impor vergonha aos homens que possuem esse critério, né, de exclusão. Então, demandando que os homens de qualidade as assumam, né, apesar do seu valor estar baixo tecnicamente, e claro, não conseguindo êxito na maioria das vezes, acaba gerando também uma ansiedade social. Começa a questionar bastante do seu papel como mulher e tudo mais. Talvez até mesmo buscando uma feminilidade para poder, inclusive, conseguir garantir alguém ao seu lado. Em suma, vivendo o conflito entre se adequar ou não às convenções. Frases como o homem de verdade faz isso, o homem de verdade faz aquilo, o homem de verdade assume mulheres que não sejam tão bonitas, que não sejam tão belas, que não sejam tão jovens, que já tenham filhos, que já tenham não sei o quê. São várias questões que começam a vir como um discurso pronto, justamente porque ela sente esse valor se esvaindo com a idade. Então temos aqui a quinta fase, de 31 a 34 anos, que seria a fase da segurança. Aqui a mulher tem duas escolhas, ou ela continua insistindo na busca por homens de alto valor que as aceitem, ou elas se contentam com homens inferiores a ela, mas que são capazes de permanecer em um relacionamento. Isso, claro, gera uma frustração, mas como a busca principal é segurança, a questão da riqueza e do conforto é a prioridade aqui, e não como nas anteriores, que é um senso de emoção, aventura ou a beleza. A ideia aqui é conseguir uma vida confortável, né? E por conta disso, elas começam a pressionar bastante os homens que passam pelas vidas delas a se relacionarem. Então, colocando-os contra a parede. E claro, os homens que são colocados contra a parede, contra relacionamentos, inclusive de uma mulher que já está nessa fase da vida, acabam então desistindo de compromissos fixos e indo para mulheres mais novas, no caso, né? Essa frustração, segundo o Rolo, delas não serem assumidas por esses homens de valor, acaba então gerando essa frustração social, né, nessa fase da segurança. Então, dos 40 aos 48 anos, temos então a sexta fase, que é a fase do redescobrimento, que é quando a mulher sente a necessidade de se reinserir no mercado sexual novamente, buscando novamente, então, homens de alto valor. Aqui a ideia da segurança é afastada um pouco, e a ideia das aventuras e de fortes emoções novamente vem à tona, como uma espécie de nostalgia à época em que ela tinha aquele poder todo, né, entre os 20 e 25 anos. Daí então, né, a mulher começa a dar valor novamente à aparência masculina, né? E daí, claro, né, tentando se sentir jovem novamente, né, se injetar de vida através das relações casuais que mantém, ou pelo menos dos homens de alto valor que consegue atrair. É como aquela famigerada crise de meia-idade masculina, então, é aqui que acontece no caso da mulher, entre os seus 40 e 48 anos. Então, tem a sétima e última fase listada por Rolo, que é a fase da segurança tardia, que é quando a mulher entende que a sua idade já não permite que ela consiga competir, né, mesmo que tome a iniciativa com as mulheres mais novas, né, e por isso acaba então se contentando em buscar a segurança em detrimento da emoção ou de sentir-se nova, já que de fato a idade começa a pesar tanto a ponto das mais novas conseguirem ter uma vantagem clara. Então, o fato dela ser mais proativa ou ela buscar as relações, ela entende que os muitos nãos é um sinal de que ela precisa, então, baixar os seus critérios de fato, então se aposentar da vida do mercado sexual e se assentar com um mesmo homem, né? Mesmo que este seja de valor inferior ao dela, né? A frustração começa a ser diminuída, porque a ideia aqui agora é só buscar a segurança. Claro que, naturalmente, né, a frustração vai bater na vida prática, cotidiana, já que este não é o homem que ela queria. Mas, pelo fato de tentar se assentar com alguém, isso acaba sendo um sacrifício feito. Bom, e fazendo jus ao título do livro Medicina Preventiva, vai então as dicas de Rolo para tentar evitar ao máximo os danos de relacionamentos, visando então essa linha do tempo que, segundo ele, é aquela vigente atualmente. Bom, segundo essa linha do tempo do Rolo, a dica dele é: namore com mulheres ou se relacione com mulheres que tenham 28 a 34 anos,
ou acima dos 48, que segundo essa linha, né, são as idades onde as mulheres mais buscam por segurança, evitando assim mulheres que estejam com um caráter de instabilidade no seu mindset de busca por relacionamentos, né, não buscando fortes emoções e tudo mais, né. E daí então essas fases seriam as mais seguras para se relacionar. Claro que você vai estar sacrificando algo muito interessante para você como homem, que é a aparência, né? Você busca uma mulher que já tem uma mentalidade buscando segurança, mas também que teria a sua beleza, né, em declínio em relação às mais novas. Esse é o conselho mais polêmico do rolo, na verdade, né? Em diferenciar as mulheres que são ou não relacionáveis a partir da idade. Mas a segunda dica é um pouco mais tranquila do que isso, e é até uma das que conversamos muito aqui no canal, inclusive, que é sempre esteja em desenvolvimento. Isso porque é natural que quando você esteja cada vez mais em desenvolvimento, a ideia do feminino seja apenas uma consequência desse desenvolvimento na sua vida. Então você naturalmente estaria evoluindo em vários quesitos e mantendo a atenção, né, ou saciando essa vontade hipergâmica de alguma das mulheres sobre si, ao mesmo tempo que não perde tempo baixando a sua guarda e deixando de se desenvolver por conta de relacionamento, namoro ou casamento. Você precisa sempre estar com esse gatilho na sua mente ligado de que o desenvolvimento pessoal deve ser inerente a você e não uma busca atrás do feminino. Não é uma cenoura pendurada na sua frente e você correndo incessantemente na busca dessa aprovação feminina, mas algo inerente a você. Se você estuda, aprende línguas, gosta de viajar, ou leituras, enfim, né, busca melhorar na sua carreira, ou ter um dinheiro extra sempre com você, isso deve ser inerente a você como homem, né? Segundo a visão de rolo, esse desenvolvimento vai acabar naturalmente traindo as mulheres para você, e não você buscando essas mulheres através do desenvolvimento. Bom, e essa linha do tempo, assim também como esses dados, né, foi um apanhado de informações feitas pelo autor ao longo de 15 anos, levando em consideração mais de 1.000 homens na sua análise, né? Então, segundo ele, é um dado bem apurado sobre as experiências de vários homens, né, catalogados então nesse livro. Mas é importante, e ele sugere isso, e é que eu reafirmo, não entenda isso como um padrão inescapável. Vá atrás você mesmo dessas experiências para detectar nessa realidade se existe mesmo ou não isso se refletindo nos dados, né? Então vá você mesmo atrás das exceções. Eu quero deixar aqui no final, e é o que o livro dá um pouco disso também, um conselho que eu deixei no vídeo sobre hipergamia. Não deixe que a hipergamia molde a sua visão do feminino necessariamente. Isso você não pode mudar, esse instinto, essa inclinação, mas o que você pode mudar é aquilo que circunda a sua vida. Então, se você tem uma visão viciada, mude essa visão como algo que deve impulsionar você a ser um homem melhor, e não necessariamente revoltar-se contra aquilo que você não pode mudar, que é a vida alheia, mas sim aquilo que você pode mudar, que é a sua vida. Bom, o livro tem muito mais disso, infelizmente, né, como o primeiro, ele não foi lançado oficialmente em português, apenas em espanhol e em inglês, então eu trouxe ele aqui para vocês, né, destrinchando um pouco ele em inglês, pegando os principais pontos, mas há muito, então vou deixar ele também disponível na descrição, caso queiram adquirir no original também e valorizar o autor. E claro, se caiu aqui no canal de paraquedas, se inscreva e fique conosco, ative as notificações para novas atualizações. Pretendemos trazer muito mais conhecimento ainda derivado dessas análises e tantas outras, né? Livros interessantes das nossas resenhas que estou retomando aos poucos para valorizar o masculino e mudar a nossa percepção de realidade para algo mais consciente e esclarecido. E assim como eu, mesmo que não concorde com tudo, aprenda a pegar leituras e extrair aquilo que há de melhor nelas e aplicar na sua vida. É esse o principal conceito de sabedoria, né? E também a manter a chama do conselho acesa e constante ativa, né? Espero que, assim como o anterior, este review deste livro de rolo seja uma base para muitos outros leitores de rolo Tomasi virem no Brasil, e também um incentivo para que o autor faça uma tradução em português oficial aqui para o Brasil, né? Entendendo que a comunidade masculina aqui, que anseia por esse tipo de conhecimento, não só está estabilizada, mas também crescendo, né? Eu vou ficando por aqui, Ricardo, falando e escrevendo pelo conselho. Até a próxima.